Bom, pessoal, bom dia. Vamos lá, começar com sua dúvida. Bom dia, professor. São duas dúvidas. A primeira dúvida diz respeito às funções de onda simétrica e antissimétrica para descrever se a gente está trabalhando com um Boson ou um Fermi. Eu não entendi muito bem o experimento. Quando a gente quer descobrir se a partícula que a gente está medindo é um Boson ou um Fermi, a gente tem que medir essa função de onda e ver se ela vai ter sinal de menos ou mais quando a gente for fazer o projeto interno. Você não mede a função de onda, né? O que você mede é a probabilidade. Né? A probabilidade da posição de uma partícula e da posição de outra partícula. Não vou falar da primeira e da segunda, porque isso as identificaria. É simplesmente a posição de uma partícula e a posição de outra partícula. E a gente viu que tem um termo comum, mais um termo que é assim, mais ou menos duas vezes a parte real. E aí vinha uma coisa assim, Psi3, x1, Psi4, x1 estrela, talvez. Deixa eu ver se... Psi3 estrela. É algo assim, tá? E Psi... 4x2. Deixa eu só ver. Tem que ter... Isso, tanto faz. Tem que ser o 3 com 2, 4 com 3, pode ser assim, tá? Beleza. Então, o que acontece? Quando é férmion, né, quando a função de onda de duas partículas é antissimétrica, então é menos aqui. O que acontece com menos, para a gente entender melhor, basta você ver o que está acontecendo quando o x1 se aproxima de x2. Quando o x1 se aproxima de x2, isso aqui vai virar módulo quadrado do Psi3, no mesmo ponto, porque os pontos se aproximam, e esse cara vira módulo quadrado do outro termo, tá certo? O termo que aparece aqui, ele anula totalmente com esse aqui quando é menos. Então a probabilidade vai para zero. Significa que se você pega aqui e digamos que você detecta as duas partículas, tá certo? Aí você pega agora a distância entre elas, tá? Então você agora está medindo x igual a x1 menos x2. Digamos que o seu detector, de alguma forma você fez a montagem do seu aparelho, do seu problema lá no laboratório, de forma que você mede a diferença das posições, tá certo? E aí você plota. Dá condições iniciais, deixa rolar, mede a diferença. Dá condições iniciais iguais, deixa rolar, mede a diferença. Repete. Cria aqui um histograma, vai binando o histograma, quantas vezes o x caiu aqui, quantos caiu aqui. Depois interpola para uma função suave e você vai encontrar uma coisa assim. Ou seja, digamos que aqui seja o zero. Né? X igual a zero. É esse ponto aqui. Se ela tiver esse vale aqui, onde a probabilidade do x ser zero vai para zero, então é fermiônico. Se for bosônico, na verdade, esse cara vai contribuir com uma probabilidade maior ainda. Então você vai encontrar um outro padrão aqui na sua probabilidade para x. Se você encontra esse aqui, é bóson. Se você encontra esse aqui, é férmion. Se você não encontra nenhum nem outro, é sinal de que você está faltando alguma parte da descrição da partícula. Por exemplo, spin. Que é aquilo que eu falei depois. Certo? Só para você não precisa, então, de fato, fazer esse limite do x1 para x2. É só você analisar esse padrão. Isso. É porque o limite de x1 para x2 no laboratório você não consegue fazer porque você não consegue controlar o resultado do experimento, né, já que é um experimento estatístico. Esse padrão aqui é o férmion. Né, esse aqui. Quando você tem esses dois picos aqui. E quando você tem um único aqui maior é bóson. Quando esse termo aqui é complicado, foi o que eu mostrei para vocês, ele pode simplesmente, inclusive, ser zero. É no caso em que você tem, por exemplo, spin. Esse gerando ponto que a gente vai contar em função da nossa função, tanto dependendo das funções de onda quanto do spin, e ainda assim não bater o que a gente esperava, quer dizer que pode existir mais um número quântico. Tudo bem.
Porque, por exemplo, se tivesse né, você tem posição, spin e, sei lá, um número quântico maluco qualquer, então, se o número quântico maluco for diferente, as partículas são distinguíveis. Aquilo que eu estou falando para vocês, elas são efetivamente distinguíveis, por mais que elas sejam essencialmente distinguíveis. Elas são efetivamente distinguíveis, por mais que elas sejam essencialmente indistinguíveis. Professor, a gente interpretou então que naquele derivado onde a gente tem x igual a zero, a gente tem um férmio por causa do princípio de exclusão de Pauli. Isso. Porque medir x igual a zero é a mesma coisa de dizer que medir as duas partículas na mesma posição, ou seja, no mesmo estado. Probabilidade zero. Porém, quando a gente botou a função de onda bosônica, a gente também tem pontos em que a probabilidade está sendo zero, das duas extremidades. O que significa isso? Você diz aqui para o limite, é quando o x fica muito grande. Ou seja, quando a distância dela... Digamos que você tem o seguinte, aqui é a probabilidade da partícula 1, tá certo? Então esse cara aqui é o psi3 de x, tá certo? E o psi4 de x é assim. Esse é o psi4 de x. Tá certo? São duas partículas que estão ali com uma certa superposição, mas não estão exatamente com a mesma distribuição. Tá certo? Então, ó, se a distância for essa distância aqui, ó, provavelmente eu vou ter um máximo na minha probabilidade. Porque a maior probabilidade é encontrá-las exatamente com essa distância entre elas. Certo? Se eu falo que a distância entre elas é muito grande, por exemplo, digamos, essa distância aqui, ó, significa que eu estou calculando, digamos, o psi3 aqui e o psi4 aqui. Vai ser o produto de duas probabilidades que já caíram bastante. Por mais que você possa falar, não, tudo bem, mas eu pego essa distância e falo o seguinte, essa distância é do pico dessa, mas aí a distância vai ter que ser aqui. Aí a segunda eu vou ter que calcular aqui. Que já caiu exponencialmente por causa da distância do pico. Não, isso aqui é tudo uma aproximação, tá? Seria bem mais complicado se eu fizesse a partir dessas duas aqui. Porque ela já teria essa bimodalidade depois refletida na bimodalidade da distribuição da diferença. Se for trabalhar com N partículas, eu vou ter que lidar com a diferença dessas N partículas, da posição da distribuição de probabilidade de cada uma delas, a diferença de todas. Ou pego de 2 em 2. Vamos ver. Como é que é o estado de 3 partículas? Você lembra? É uma coisa assim, ó. 3 fatorial. Aí a gente escreveu assim, ó. N1, N2, N3, menos. Botar fermiônico, tá? Porque é o que a gente está interessado aqui. N1, N3, N2. Aí aqui vai ficar assim. Menos N2, N1, N3, né? Que é esse cara com esse cara aqui. Mais N2, N3, N1. Agora o N3 vem para cá, fica mais N3, N1, N2, menos N3, N2, N1. Por que eu estou escrevendo isso aqui? Só para ficar claro para vocês o seguinte. Num estado fermiônico de 3 partículas, se mesmo somente um par delas estiver no mesmo estado, já dá zero. Tá certo? Então, veja, digamos que N2 seja igual a N3. Então, é claro que esse cara aqui e esse cara aqui são os mesmos estados. Então, isso aqui corta com esse cara aqui. Tá? Se o N2 for igual a N3. Mas esse N2 for igual a N3, aqui vai ficar N3, N1, N3, né? Aí você vai ter de novo esse cara, cadê? Aqui, embaixo. Vendo, ó? N3, N1, N3, N3, N1, N3. Então, esse corta com esse. E esse aqui, ó, N3, 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 N1, N3, N3, N1. Esse cara corta com esse cara aqui. Então, mesmo no estado de 3 férmions, se somente 2 deles tiverem o mesmo estado, já dá zero. O que é óbvio, né? Porque, veja, mesmo que vocês tivessem um estado bem complicado assim, N1, N2, aí vários N's até um N, Nzão. Tá certo? Aí você fala, beleza, aqui o NI, né, no meio desses caras, e o NJ são iguais, ou seja, NI é igual a NJ. Como esse estado aqui é totalmente simétrico ou antissimétrico, você pode ir mudando esse cara de posição até ficar do lado desse. Aí você sempre pode escrever assim, ó, um cara N1, N2, NI, NI, NN, né?
Eu posso pegar sempre os estados que têm o mesmo rótulo e botar um do lado do outro. Tá certo? Aí vai ter um sinal aqui na frente que não importa pra gente. Só que isso aqui tem que ser igual a menos N1, N2, NI, NI, NN. Porque eu posso trocar esse cara de posição. Se for férmion, quando eu troco de posição, mesmo que o rótulo seja igual, aparece um sinal de menos. Então o estado tem que ser igual a menos ele. Um estado que é igual a menos ele, você joga do outro lado, fica 2 vezes o estado igual a 0, você divide por 2 e você conta que o estado é nulo. Ou seja, não, esses caras cortam com esses caras aqui. Não pode ter repetição de estados num problema fermiônico. Por isso que você tem a massa de Chandrasekhar, que você consegue calcular quanto que a estrela, uma massa mínima para a estrela. Porque imagina que agora você tem um gás de férmions. Aí você tem os férmions, eles têm vários estados, principalmente se você tiver uma temperatura alta, né? Então, se você tiver muita temperatura, tem muita energia acessível lá para o problema, de certa forma. Pode ser um pouco mais complicado que isso, mas vamos dizer nessa intuição mais simples que a gente tem de temperatura. Você pensar, né, como uma quantidade de energia cinética média distribuída para as partículas. Então, tem muita energia, tem vários estados, então eles têm uma estatística complicada desses N1, N2, N3. Aí você vai esfriando o seu problema. O que acontece quando você esfria o seu problema? Os estados de energia que são acessíveis vão diminuindo. Só que tem uma hora que um férmion vai atingir um menor estado de energia. Só que você não pode ter nenhum outro férmion naquele mesmo estado de energia. Nenhum. Aí o outro vai ficar no próximo estado excitado. Aí o próximo no outro estado excitado, no outro estado excitado. E eles não vão poder nunca mais se mexer. Eles estão amarrados pela estatística fermiônica. Até você chegar na borda, que é o que a gente chama de superfície de Fermi. Aí toda a estatística se dá na superfície de Fermi. Certo? Então, quando a estrela esfria, de certa forma, esses estados, que vão ser justamente por causa da atração gravitacional, vão sendo ocupados, e você tem que a mera força da estatística fermiônica segura a estrela. O que impede a estrela de colapsar pela força gravitacional é a estatística fermiônica. Por isso que é um resultado mais ou menos geral, que foi o que Chandrasekhar calculou na massa de Chandrasekhar. Mas é isso, só para exemplificar essa situação, que mesmo em muitas partículas, nenhum par pode ter o mesmo estado. Desculpa, eu estou precisando do senhor usar um termo que eu acho que eu entendi errado. Colapsar gravitacionalmente não é quando a gente tem um dado fluido e aí a força gravitacional é muito forte, ao ponto de que ele vai se unir e formar uma estrutura. Isso é colapso gravitacional. É só que você pode ter um colapso mais... Você pega qualquer estado ligado gravitacional, ele tem um raio de Schwarzschild. Tá certo? Só que geralmente o raio de Schwarzschild é menor do que o raio do objeto. Então você não vê o horizonte porque o horizonte não existe, tá? Porque você não colocou muita massa numa região muito pequena. Quando você tem um objeto que você consegue colocar tanta massa de forma que o objeto é menor do que o raio de Schwarzschild, você tem um buraco negro. Aí é um outro tipo de colapso, né? Quer dizer, é o mesmo tipo de colapso, só que forma um buraco negro ou não forma um buraco negro. Então, o que impede a estrela de nêutron de formar um buraco negro, às vezes, é justamente esse limite. Esse limite não existe quando a gente está trabalhando com matéria bosônica, né? Não, se você tivesse uma estrela bosônica, a estrela podia colapsar num condensado de Bose-Einstein e fazer uma estrela de Bose-Einstein no céu, alguma coisa assim. Podia acontecer. Quando a gente está definindo isso vai dar uma passada. A gente tem uma hora que a gente vai escrever, se eu não me engano, uma equação uma transformação para o momento, e a gente coloca o fator global exponencial, que é I sobre H cortado G de X, se eu não me engano. Isso é local. Se o G for de X, é local. Local, é. Por que a gente precisou acrescentar esse G de X? Aí tem uma Epsilon multiplicando. A gente acrescenta o G de X porque a gente vai fazer a seguinte brincadeira. A gente quer entender como que a gente pode definir esse operador de translação espacial. Aí a gente fala o seguinte, esse cara aqui, num estado X, é elevado, a gente tinha feito inicialmente assim, X mais Epsilon. Porque se esse cara está na posição X, eu transladei para a direita, esse cara está no X mais Epsilon. Joia. A gente viu que isso aqui funciona. Só que a gente fez a seguinte pergunta, será que isso é o mais geral que eu posso fazer? Ou seja, a gente já está fazendo uma escolha aqui que a gente não deveria fazer de forma inconsciente. Então a gente fala, não, vamos fazer o mais geral. A gente sabe que um estado quântico, ele é
o mesmo estado se você fizer uma mudança de fase. Aí você fala, beleza, exponencial de I, epsilon, G, né? Vou botar só G assim, x mais epsilon, tá certo? Aí você fala, tudo bem, eu sei que o estado é o mesmo se eu botar um G aqui, global, ou seja, uma constante. Mas, se eu pegar a distribuição de probabilidade, dá para ver facilmente que mesmo se esse G depender de x, eu continuo com uma coisa que dá a mesma distribuição de probabilidade em x. Ou seja, se eu pego uma probabilidade em x e aplico a probabilidade em x de um certo estado, aplico a minha translação espacial, a minha probabilidade vai estar transladada e esse termo aqui não vai influenciar. Porque na hora que eu tomar o módulo quadrado, esse cara vai embora. Então, esse cara aqui é o termo mais geral que eu tenho. Tá certo? Aí você se pergunta, como que eu fixo essa ambiguidade aqui? Aí você fala, para eu fixar essa ambiguidade, na verdade, eu preciso entender qual é a ação desse operador aqui em qualquer estado. Tá certo? Que inclui os estados do momento também. Ou seja, eu preciso saber o que T faz nos altos estados do momento. Se eu quiser que esse cara aqui não faça nada, ou seja, que esse cara aqui simplesmente seja o mesmo estado, isso faz uma imposição sobre essa fase. E a gente descobriu que essa imposição é que G' de x é igual a constante. Desculpa, é igual a zero. Tá certo? Ou seja, G só pode ser uma fase global. Como a fase global não afeta nada, a gente escolhe ela igual a zero. Tá certo? Mas é sempre aquilo que eu estava falando para vocês. Para você entender a ação de uma transformação, você precisa entender aquela transformação sobre todos os operadores básicos. E os operadores de base no seu problema são x e p. Se fosse com spin, seria x, p e s, os operadores. Então, para você determinar a ação de uma transformação, você precisa determinar aquela transformação sobre x, p e s. E assim por diante. Uma coisa que eu queria, a gente definiu esse operador de transformação naquela fase local ali, g de x. Porém, a função de baixo, apesar de implicitamente depender de x, ela explicitamente depende de p. Então, seria um g de p. E aí, Não. outra coisa. Não. Pode ser um g de p. Se você quiser calcular esse efeito aqui, a gente não fez desse jeito porque é mais complicado, tá? Mas basicamente o que você tem que fazer é o seguinte, se você determinar a ação do t no x, você não sabe a priori qual é a ação do t no p. Então o que você é obrigado a fazer? O truque de sempre. Se você entende a ação numa base e a base é completa, você usa ela. Ou seja, você vai pegar esse cara aqui e vai aplicar numa identidade que vai ser assim, x, xp. dx. Tá certo? Esse cara aqui, ó, vai dar justamente, né, deixa eu escrever aqui, integral de exponencial de i, epsilon, g de x, esqueci o h cortado, né? X mais epsilon, x, p. Tá certo? dx. Aí você vai ver que esse cara aqui, você sabe que é uma coisa tipo exponencial de i, x, p sobre h cortado. Né? A gente fez essa continha aqui, na nossa revisão. Então, ó, esse cara aqui vai se misturar com esse cara aqui, no fim você vai ter uma função de p. Mas não vai ser simplesmente g de p. Vai ser uma transformada de Fourier aqui desse negócio, que vai misturar esse termo com esse termo aqui. Certo? Aí se você impuser que isso é igual ao próprio p, você vai ver que aquilo só pode ser verdade se aquela fase for global. Mas é como eu falei, é um jeito mais complicado de fazer essa conta. Mas dá para fazer também. Tá certo? Mas cuidado com isso, tá, pessoal? Aqui o rótulo é x, só pode ter função de x, mas se o rótulo é p, não pode aparecer simplesmente pegar a mesma função e trocar o argumento. Não faz sentido. Fechou?
É a mecânica quântica, mas aí eu vou ter que buscar muita coisa na mecânica analítica para entender, para explicar para vocês, de certa forma, as origens ali das coisas que aparecem na mecânica quântica. Vai sim. Eu não consegui eu terminei ela essa semana, mas eu não consegui terminar de preparar e encontrar um intervalo para apresentar. Provavelmente eu consigo fazer semana que vem. Você diz a lista do capítulo 11, né? Assim que eu terminar o capítulo 11, hoje, com sorte, quer dizer, hoje eu termino, eu passo para vocês amanhã, quer dizer, segunda-feira provavelmente. Ok. Então a última coisa que a gente viu na aula passada foi o começo da discussão dos operadores aqui vistos como formando um grupo de Lie. Né? Cadê você? Né? Então eu mostrei para vocês que a gente tem aquilo lá, né? Você tem um epsilon, um t, epsilon 1, ou 2t, epsilon 1, isso aqui vai ser t de epsilon, 2 mais epsilon. Tá certo? Isso aqui está claro para vocês, pessoal? Então, aquilo que eu tinha falado na aula passada, né? Você aplica uma transformação uma vez, outra vez, e vê que aquelas duas transformações somadas te dá uma terceira transformação, que é simplesmente uma transformação única, cujo parâmetro dela é diferente. Tá certo? Então, tem uma série de resultados interessantes aqui. Bom, primeiro a gente vê que t epsilon 1, t epsilon 2 vai ser igual a t epsilon 1 mais epsilon 2. Como a soma é comutativa, ou seja, a mais b é igual a b mais a, então esses caras comutam, tá certo? Então você vê que isso aqui, por mais inocente que pareça, a estrutura do grupo está toda aqui, tá certo? No grupo mais complicado, você tem epsilon 2 e epsilon 1, e aqui não é simplesmente epsilon mais epsilon 2, é uma função de epsilon 1 e epsilon 2, que pode ser extremamente complicada, tá certo? Inclusive pode não comutar, certo? Mas isso a gente vai ver com mais detalhe daqui a pouco, tá certo? Agora veja, se eu vou fazer uma translação no intervalo finito A, eu posso escrever ela assim, ó. Isso aqui vai ser T de A sobre 2, T de A sobre 2. Concordam? Eu posso fazer mais que isso. Eu posso dizer que isso aqui é igual a T de A sobre 3, T de A sobre 3, T de A sobre 3. Porque isso aqui basicamente é T de A sobre 2 ao quadrado. Isso aqui é T de A sobre 3 ao cubo. Ou seja, em geral, TA pode ser escrito como sendo T de A sobre N elevado a N. Ok? Para todo valor de A, eu consigo sempre encontrar um valor de N inteiro, grande o suficiente para eu considerar que esse é um parâmetro pequeno. Não posso? Então, eu fiz isso. Eu pego TA, escrevo aqui, aproximadamente, aquele cara ali infinitesimal. Mas a gente viu como é que aquele cara infinitesimal fica. A gente já fez essa conta, né? Então, você tem o quê? Identidade menos IAP sobre NH cortado elevado a N. Tá certo? Isso aqui a gente tinha encontrado lá quando a gente fez a expansão, né? E aí o parâmetro era epsilon, e agora a gente simplesmente escreveu epsilon como sendo A sobre N, que é o que está aparecendo aqui. A sobre N. Bom, isso aqui é aproximado, mas se eu tomar o limite para N indo para infinito, então, de fato, o primeiro termo da série de Taylor é o maior termo que a gente tem. Tá certo? O que acontece se a gente expandir esse negócio aqui?
Cara exponencial, a gente sabe, mas é bom entender o que significa isso. Então, ó, isso aqui vai ficar o quê? Soma de k de 0 até n de quê? Identidade elevado a k, né? Vezes menos i a p chapéu sobre n h cortado, nzão menos k, né? Binômio de Newton. E aí a gente tem aqui nk. Tá certo? O fator binomial como é que fica? Vamos escrever explicitamente aqui. Quem sabe? Bom, pessoal, n fatorial é fácil. Isso, n menos k fatorial e k fatorial. Tá certo? Bom, o que acontece aqui nesse somatório quando o meu n vai para infinito? Tem um n aqui, tem um n aqui e tem um n aqui. Facilitar a nossa vida, eu acho que é mais fácil fazer assim. Aqui eu boto o n menos k e aqui eu boto k. Fica mais fácil para vocês verem. Certo? Eu tenho aqui, ó, 1 sobre n elevado a k. Aqui eu tenho n fatorial. E aqui eu tenho n menos k fatorial. Ó, lembra no... Como é que se diz? Se você pegar aqui o fator binomial, você tem assim, esse termo elevado a uma potência, esse termo elevado a outra, sendo que as potências vão ter o mesmo, a soma das potências vai ser sempre a mesma, né? E você vai ter um termo que vai ter essa potência maior e essa menor e vice-versa. Certo? O termo que essa potência for menor que essa, são os termos que tem que ir embora, senão não fica só exponencial. Certo? Como é que isso se reflete aqui? Como é que é a aproximação de Stirling para o fatorial? De Stirling. O que acontece com esse termo aqui quando n vai para infinito? Você sabe que log de logaritmo natural de n fatorial é igual a n logaritmo natural de n menos n. Então, ó, vou deixar como exercício para vocês, tá? Pega essa aproximação aqui, escreve esse cara aqui como sendo exponencial do log, e esse cara exponencial do log, tá certo? E esse fator aqui todo vai se combinar com isso aqui, com esses caras aqui, e você vai encontrar que isso aqui vai ter 1 sobre k fatorial só, que é esse cara aqui, ó, que sobra. Agora, se eu somar esse 1 sobre k fatorial com isso aqui, o que eu encontro? Aí, exponencial. Exatamente. Então, isso aqui vai ser exponencial de menos i a p sobre h cortado. Certo? Faça um exercício, tá? Tem que fazer pelo menos uma vez esse exercício aqui. Beleza. Uma das maneiras de se fazer, tá certo? Outra maneira de fazer, deixa eu ver. Não, é porque, veja, você tem que tirar o n daqui, o n elevado a k, ou n elevado a menos k, se você preferir, n fatorial e esse termo, todos têm que no limite ser igual a 1. Tá certo? Aí essa soma vira para infinito, esse termo que eu falei todo vai para 1 no limite, e vai sobrar só esse cara elevado a k sobre k fatorial, que é o exponencial. Certo? Não é difícil não, vocês podem fazer de várias formas, tá? Porque isso aqui, ó, você pode pegar o n fatorial
e escrever esse n fatorial como sendo n vezes n menos 1, até chegar no k, aí corta com de baixo, sobra só um Pockhammer em cima. Aquele símbolo de Pockhammer que eu mostrei para vocês na aula de Física e Matemática. Aí dá só o símbolo de Pockhammer dividido por n elevado a k. Certo? Bom, fácil. Vocês não viram isso em física e estatística, não? Essa aproximação? Do log do n fatorial. Eu acho que só Tá. Não fez? Pulou tudo, foi direto para a mecânica quântica 2? Álgebra na matemática? A álgebra linear. Você vê que a pessoa ri meio triste já, né? Esse ponto que eu falei que a primeira prova, o professor deu uma visão boa de álgebra pra gente, viu todo o conteúdo do curso inteiro de álgebra. Bom, que bom que foi útil para você, cara. Bom, então vamos ver. A gente viu isso aqui e a gente pode ver o seguinte, que essa nossa expressão faz todo sentido, né? Ou seja, a gente encontrou, basicamente, ó, exponencial de menos i a p chapéu sobre h cortado. Tá certo? Mas lembrem, na representação de função de onda, p chapéu é menos i h cortado dx. Né? Se eu substituir isso aqui, vai ficar assim, ó. Menos i com menos i dá menos 1, vai ficar assim, o h cortado corta, e aí vai ficar assim, menos a dx. Aí vocês perguntam, o que é exponencial de dx? Né? Mas é fácil, vocês já estão acostumados com esse tipo de coisa. Pega esse exponencial aqui, e como eu falei para vocês, uma função de um operador sempre tem que ser pensada do ponto de vista da série de Taylor dela. Né? E a série de Taylor desse negócio aqui, ou Maclaurin, se você preferir, é simplesmente 1 mais, ou melhor, menos a dx menos a mais a ao quadrado dx2 e assim por diante. Se eu aplicar isso aqui numa função de onda qualquer, vai ficar assim, ó, exponencial de menos a dx em psi de x. Aí isso aqui vai ficar assim, ó, psi de x menos psi' de x vezes a, 2 fatorial, aqui é 1 fatorial, né? Vai ficar assim, esse cara aqui, mais psi', 2 linhas de x ao quadrado sobre 2 fatorial, menos psi 3 linhas de x ao cubo sobre 3 fatorial, e assim por diante. Mas o que é isso? Isso é a série de Taylor tá certo? Que era o que a gente já esperava. A gente construiu para ser assim, certo? Então você vê que o operador de translação nada mais é do que um operador tipo série de Taylor, né? Que define que a sua função, quando aplicada esse operador, é a mesma função, só que agora é calculada no argumento menos a. Tá certo? E o que é a derivada elevada ao quadrado? Derivada ao quadrado é a derivada aplicada no que quer que seja o resultado da derivada. Ou seja, isso aqui é igual a, né, isso aqui em f de x é igual a d dx de d dx de f de x. Não, de jeito nenhum. Não, lembra, o operador, a potência do operador é o operador aplicado no resultado do operador. Isso quando a gente definiu a álgebra dos operadores, a gente viu isso.
certo? Não, seria muito complicado, porque seria um operador não linear, né? Porque veja, se isso que você falou fosse verdade, significa que o próprio operador identidade ao quadrado, aplicado em f de x, ia ser f de x ao quadrado. Imagina a bagunça que é ser uma álgebra dessa. Se duvidar serve para alguma coisa, mas para a gente aqui, com certeza não é o que a gente quer fazer, tá certo? Nem sei se faz sentido como álgebra, se fecha, assim. Bom, tá claro isso aqui, pessoal? Uma coisa para se lembrar. Isso aqui, ó, vale para qualquer representação de P, certo? Ou seja, se você pegar o P aqui e construir ele em termos do operador de criação e aniquilação, né, isso aqui, lembra que o operador P ele vai ser uma combinação linear do operador A dagger com A, operador de criação e aniquilação. E aí você pode pegar um polinômio nos operadores de criação e aniquilação, que vai ser o resultado desse operador aqui. E você pode aplicar no estado né, de alto valores do operador número. Né? Você tem uma coisa assim, A dagger, aplicado esse cara aqui, vira o estado 1. E aí você vai ver o que é translação espacial do ponto de vista da representação do oscilador harmônico. Vai ser totalmente diferente. Porque o que acontece aqui é o seguinte, imagina que você tem um oscilador harmônico. Né? Ele está aqui, sua partícula está aqui, então ela vai oscilar aqui, né? Vai ficar oscilando aqui. Se eu faço uma translação espacial, digamos que eu estou aqui na origem. A gente sabe que a partícula, entre aspas, parada na origem, é o estado fundamental do oscilador harmônico. Né? Se eu traslado a partícula para cá, ela não está mais no estado fundamental. Porque esse problema aqui não é mais invariante sobre translação. Porque quando eu escrevo o oscilador harmônico, eu boto uma origem implícita no oscilador harmônico. Então se eu desloco para lá, claro que o experimento vai ficar diferente, porque quando eu ficar bem longe do centro, eu vou ter uma força puxando a partícula de volta para o centro cada vez maior. Tá certo? Então, você pode ver a representação desse operador de qualquer forma, tá? Isso aqui vale sempre. E essa representação específica é a da função de onda na base x. Tá certo? Não confundir as duas coisas, não são necessariamente a mesma coisa. Como eu falei, você vai ter um estado bem complicado resultante da aplicação daquele operador em termos dos operadores de criação e aniquilação para determinar a mesma translação do ponto de vista dos estados, dos altos estados do operador número. Tá bom? Isso aqui não é infinitesimal. Não, eu estou falando, a gente sabia que para infinitesimais isso daí era verdadeiro. Então a gente partiu daquele TA para mostrar que isso daí vale para qualquer parâmetro. E tipo, a gente chegou nisso daí no final eu falei, tá, qual que era a premissa? Tudo bem, sua pergunta é super válida. A gente já sabia disso, por que a gente está fazendo isso então? Porque na verdade a gente está querendo estabelecer uma regra que vale mesmo para o caso onde você não tem acesso imediato ao operador de transformação. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz o translação espacial, a gente consegue escrever ele diretamente assim. Acabou, está pronto. A gente sabe o valor dessa translação para qualquer valor epsilon, tá certo? A gente não precisava ter feito essa coisa infinitesimal e mapa exponencial, a gente já sabia, entendeu? Mas aqui o que a gente quer extrair desse exemplo é a ideia de que sempre que você tem uma transformação, essa transformação pode ser traduzida num gerador e a aplicação repetida do gerador te leva à transformação finita. E por que a gente quer saber disso? A gente quer pegar o contexto onde essas coisas são analíticas e simples, entender que essas coisas funcionam, porque a gente vai aplicar em contextos que a gente não tem a cara da transformação finita de partida. A gente não sabe construir isso aqui para operadores mais complicados. A gente não tem uma regra simples que te diz, dado 3 ângulos de Euler, qual é o estado final.
Tá certo? Não é exatamente isso. É dado 3 ângulos de Euler num operador de rotação, aplicado a outro 3 ângulos de Euler num operador de rotação, você tem agora uma função que te dá os novos ângulos de Euler e você não tem uma fórmula analítica fechada para essas coisas. Tá certo? Então você não é capaz de construir a regra de composição do grupo analiticamente. Então você é obrigado a estudar o grupo na origem, que é estudar o gerador. Tá certo? E o bonito da teoria dos grupos de Lie é que estudar o grupo em torno da origem te dá todas as informações, exceto as topológicas do grupo. Tá certo? Então, por isso que os grupos de Lie são muito bons, porque eles são simples no sentido de que basta você estudar o que está acontecendo em torno da origem do grupo, que você sabe tudo sobre o grupo, ou quase tudo sobre o grupo. Tá certo? E aqui, se vocês prestarem atenção, é o que a gente está fazendo. A hora que a gente faz essa expansão aqui, ó, a gente está estudando a transformação em torno da origem, onde a origem é a transformação em identidade. Tá certo? Então você vê que aqui, ó, em torno do que acontece perto da identidade, eu deduzo o que acontece para qualquer ponto do grupo. Tá certo? Então a gente constrói primeiro um grupo de Lie explícito, de ponta a ponta, num contexto simples, para a gente poder usar agora essas ferramentas em grupos de Lie mais complicados. Melhorou? A definição precisa do que é um grupo de Lie. A gente não tem como entrar nisso, tá? Mas o que vocês têm que saber é que vocês têm que grupos a um parâmetro, que basicamente é isso, tá? São a composição de 2 elementos do grupo, te dá um terceiro elemento do mesmo grupo, e onde esses elementos são rotulados por um parâmetro. Então, grupo é basicamente isso, é um conjunto de transformações lineares, se você quiser pensar no grupo como a sua representação, é um conjunto de transformações lineares, né, de forma que existe uma regra de composição. 2 transformações dão uma terceira transformação, que também é elemento do mesmo grupo. Isso é um grupo. Certo? Mas assim, não dá pra gente parar e definir grupo, e aí se for abeliano, não abeliano, isso aqui, não dá pra gente fazer, porque não tem tempo, tá? Mas vocês vão ver bastante isso, dependendo da direção que vocês seguirem na carreira de vocês. Ok, mais alguma dúvida? Okay. Bom, na mecânica analítica a gente tem uma coisa parecida, né? Você pode pegar, por exemplo, aqui um operador, a gente já tinha visto. Esse operador ele vai ficar assim, TA dagger, ômega TA, né? Essa transformação no operador a gente tinha visto já. Isso aqui vai ser exponencial de IAP sobre H cortado, ômega exponencial de menos IAP sobre H cortado, certo? E aí vocês podem pegar uma fórmula chamada fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff para fazer essa conta aqui, certo? Alguém, um maluco, já fez essa conta para vocês. Basicamente você expande em Taylor, e aí você vai reunindo todos os termos que você obtém da composição dessas 2 expansões. Isso aqui vai dar uma coisa do tipo exponencial de menos AB exponencial de A. Isso aqui vai ser assim. B mais B comutador com A mais 1/2 de B comutador com A, tá certo? Mais os próximos termos que, por serem mais complicados, eu não escrevo aqui, certo? E aí, bom, né, você sabe que vai ter os termos de potência, então B só sempre aparece com uma potência só, né? Por isso que ele sempre aparece assim, e você tem todos os comutadores. Aqui é 2 fatorial, tá? Mas é 2 no caso. Bom, se você faz essa continha aqui, ó, para o ômega, veja, isso aqui vai ficar assim, ômega mais A menos I sobre H cortado, comutador de ômega com P,
mais 1 sobre 2 fatorial a ao quadrado menos I sobre H cortado ao quadrado, comutador de ômega com P. Tá certo? E se vocês lembrarem, né, que a gente viu na aula passada, que o ômega de x e p, quando eu aplicar a minha translação, né, TA da TA, isso aqui vai ficar assim, ômega do TA, do T da TA aqui e aqui. Aqui a gente sabe que não dá nada e aqui a gente sabe que vira x chapéu mais A. Tá certo? Isso aqui vai ficar assim, ó, x chapéu mais A vezes identidade, vírgula P. Tá certo? Se eu expandir agora esse operador em Taylor, vai dar derivada da primeira desse operador, derivada da segunda desse operador e assim por diante. Se eu pensar nele como uma função de x, tá? Mas é isso que a gente está fazendo aqui, ó. Tá certo? Se você pegar a representação na função de onda, isso aqui vai ser a derivada desse operador em relação a x. Esse aqui vai ser a derivada segunda desse operador em relação a x. E assim por diante. Tá certo? É a mesma coisa, só que a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que era do ponto de vista do operador. E por que a gente está querendo ver do ponto de vista do operador? Porque a comparação com a mecânica clássica se dá geralmente para os operadores. Tá certo? Ou seja, a gente sabe que uma transformação numa função agora observável clássica é igual a o nosso ΔA, o parênteses de Poisson, né? Uma mesma translação é dada assim, certo? E a gente sabe que esse negócio aqui, ó, deixa eu ver como é que eu fiz aqui. Isso. Se eu pegar o limite de A indo para zero de ΔW, ΔA, esse cara vai ficar dA de W. Tá certo? A gente sabe que esse cara aqui, né? Ok. Ou seja, se eu pegar o D2, DA2 de W, naturalmente, né? Se esse cara aqui é a variação do W, então a variação segunda do W vai ser dW dA com P. Tá certo? E assim por diante. Tá? Ou seja, o meu W, né, lembra, o meu W é uma função de x e p, que são os meus observáveis clássicos. Então, esse cara aqui, quando transladado em x, é o que a gente já sabia, né? Vai ser W mais A, comutador de parente Poisson de WP, mais A ao quadrado sobre 2 fatorial WP com P e assim por diante. Tá certo? Então, você pode ver que nesse caso aqui você tem uma coisa tipo exponencial de A bolinha P, tá certo? Atuando em W. É um pouco diferente do outro, porque aqui você vê que é um sanduíche, tá vendo? Enquanto aqui eu estou só aplicando esses operadores aqui pela esquerda no W, tá certo? Eu estou confundindo com a ordem da operação dessa expressão. O ômega ainda atua primeiro no TA, depois no TA tá ligado no ômega. Lembra que outra coisa da álgebra dos operadores a gente viu que ela é associativa, né? Então tanto faz, você pode pensar do jeito que você quiser. Né? Você pode botar um parênteses. O que quer dizer que você pode botar um parênteses aqui, você pode tirar o parênteses e botar ele aqui. Você pode pensar que você primeiro atua esse, depois atua esse, depois atua esse. Ou primeiro você atua esse nesse, atua o operador resultante no cara. Tanto faz, é associativa a álgebra. Nesse caso, você tinha atuado o TW e o ômega para dar esse ômega
Lembra, para a gente fazer essa conta, a gente expandiu o ômega em Taylor, e aí pegou termo a termo da expansão de Taylor, que seriam polinômios de x e p, e foi colocando identidades no meio, escrevendo, né, que identidade é igual a TA dagger TA. E aí a gente viu que todo lugar onde aparecia x, agora sempre vai aparecer assim. Todo lugar que aparecia x nessa expansão, passou a aparecer TA dagger x TA. E todo lugar que aparecia p, a mesma coisa. Ou seja, a função que era de x e p se transformou numa função de TA dagger x, TA, e TA dagger p, TA. Tá? Essa continha a gente fez na aula passada. E aqui eu estou mostrando que a mesma coisa está acontecendo na mecânica clássica. Na mecânica clássica, meu observador é uma função de x e p. Tá? Uma transformação infinitesimal nela é gerada justamente pelo parente de Poisson. Tá certo? Se eu pegar essa transformação infinitesimal, vai dar justamente dd. Aqui é ddx, né? X e p. E aqui é ddx. Acho que fica mais claro assim. Certo? Lembra o parente de Poisson? De A e B é igual a dA dx dB dP menos dB dx dA dP. Se o seu B é P, então esse cara dá 1 e esse cara dá 0. É fácil, né? Esse cara é ddx. Tá certo? Então, a variação infinitesimal na sua função clássica nada mais é do que o delta da sua transformação em A, né, vezes o ddx, que é isso aqui. Se eu pegar a transformação da transformação, eu vou ter a derivada segunda, que vai ser o ddx desse cara aqui. Só que se eu substituir que ddx é igual ao parente de Poisson, eu vou ter parente de Poisson do parente de Poisson. Tá certo? Então, você vê que a aplicação sucessiva do parente de Poisson está me dando a minha transformação finita. Então, o mesmo grupo de Lie que nós estamos estudando na mecânica quântica, ele também tem uma representação na mecânica clássica. Só que na mecânica quântica, em termos de operadores, que fazem transformações lineares no espaço de Hilbert, e na mecânica clássica, em termos de parentes de Poisson, que fazem transformações em funções clássicas. Essa equação do operador x vai para... então, não é para segundo lugar aí? Não. Porque é o P, o operador P, que quando atuado torna o mesmo P. Quando a gente atua em x, a gente vai para x mais 0. Isso aqui é igual... Isso é particular para o tipo de translação. Em geral é só isso. Em geral, se aqui não fosse um operador de translação, você teria que ficar aqui. Aqui a gente sabe qual é a ação do operador de translação. A gente sabe que a ação dele é simplesmente somar A aqui. Eu posso interpretar isso como um novo operador, então, né? O nosso operador x tem um novo operador de translação de x. Translação aplicada em x, sim. E a maneira que a translação se aplica no operador é pelo sanduíche. Isso vai ser super importante. Porque no caso, quando a gente for ver o spin, a gente vai ver justamente que o spin ele tem aquele negócio do 4π, justamente por causa disso. Mas a gente vai chegar lá ainda. Certo? Porque a gente definiu o TA como os operadores de transformação que atuam no espaço de Hilbert. E ali a gente está vendo como é que a gente pode ver a mesma transformação no espaço de Hilbert do ponto de vista da transformação de outros operadores que atuam no espaço de Hilbert. Entendeu? Então, veja, se eu estou pegando... Aqui está meio confuso o que vocês estão fazendo, mas não tem problema nenhum, tá? As perguntas são boas. Mas deixa eu só exemplificar, deixar mais claro o que está acontecendo aqui. O que a gente definiu é que esses operadores, se eles são objetos, né, esse operador aqui do V, né, então se eu tenho um A pertencente a esse cara aqui, o meu AA, ele está pegando um elemento, ele pega um elemento de V e leva em outro elemento de V. Então o A aplicado em psi pertence a V.
É um outro elemento de V. Tá certo? Agora eu posso pegar o seguinte, eu vou pegar um subconjunto desses caras aqui, que eu vou chamar de TA, que pertence a OPV. Na verdade, pertence ao subconjunto do OPV. Tá certo? E agora eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar o meu TA aplicado a Psi, tá certo? E eu quero medir coisas nesse espaço transformado agora. Tá certo? Então, para medir coisas, digamos que eu pego o meu próprio operador A, que eu estava medindo. Esse A não tem nada a ver com esse A aqui, tá, pessoal? Só coincidência. E aí eu posso, por exemplo, pegar elementos de matriz desse cara aqui. Você sabe que o operador é definido pelos elementos de matriz. Então, a gente pode pensar aqui, o que acontece com o nosso operador no momento que a gente pega os elementos de matriz dele. Né? E a gente pega um outro estado qualquer transformado. Então, vai estar aqui um estado Φ TA Dagger. Né? Porque se o meu estado transforma com TA, o meu BRA transforma com TA Dagger. Certo? Então, os meus elementos de matriz vão ser coisas assim. Tá certo? Só que eu posso pensar o seguinte, ao invés de eu pensar que eu transformei meu espaço V, eu posso ver que daqui eu posso pensar nisso aqui. Na verdade, eu mantenho o meu espaço V igual, e agora, na verdade, eu vou dizer que essa transformação TA está sendo feita nos operadores. Tanto faz. Tá certo? É aquele negócio. Eu pego aqui um sistema cartesiano e boto a partícula aqui. Tá certo? Aí eu posso falar o seguinte, eu vou pegar essa partícula, ou todas as partículas do meu problema, e vou rodar aqui no sentido anti-horário. Tá certo? Então minha partícula veio para cá. Isso aqui seria essa representação aqui. Mas eu posso falar, não, mas eu tenho o mesmo resultado, resultado matemático, por mais que a interpretação seja diferente, se ao invés de eu pegar minhas partículas e rodar anti-horário, eu pegar o meu sistema de coordenadas e girar horário. Porque se a minha partícula vier para cá, né, é a mesma coisa de eu pegar essa minha barra aqui e mover para cá. Ó. Ela tem a mesma distância daqui e agora tem a mesma distância daqui. Tá certo? E aí seria a passiva, onde eu estou transformando então o meu operador, ao invés de transformar os meus estados. Certo? Como a gente começou representando os operadores linearmente nos estados, a representação dos operadores neles mesmos não parece mais linear, parece sanduichado aqui com o operador sendo transformado no meio. Então, eu tinha confundido. Então, para eu transladar o estado, daí seria só o operador, seria só um TA aplicado no C. Isso. Aí, se eu estiver falando do operador, eu tenho que sanduichar ele. Isso. Porque a gente define como uma transformação linear aqui. E veja, é importante, porque isso implica que a transformação não é linear aqui. Vocês conseguem ver isso? A transformação dos operadores sobre um subespaço, né, dado um subespaço dos operadores, não é linear nos operadores. Se eu pegar transformação, né, gerada por A em A, como sendo essa expressão aqui, e se eu somar uma segunda transformação, o resultado não vai ser a soma do resultado das transformações. Né? Ou seja, isso aqui mais TBA, né, onde essa ação aqui eu estou definindo assim, tá? Isso aqui é diferente de TA mais TB aplicado em A. Porque esse cara aqui, ó, vamos lá. Nossa, hoje está sendo meio caótico, pessoal, foi mal. Vamos terminar a bagunça aqui, aí a gente volta só um segundinho. Então, ó, a gente define assim, ó, a transformação A atuando num operador é definido como T
A dagger, A, TA. Tá certo? Essa é uma transformação linear no argumento aqui. Ou seja, TA aplicado a A mais B é igual a TA de A mais TA de B. Tá certo? É uma transformação linear no argumento. Agora, será que a gente consegue formar um espaço vetorial das transformações, igual a gente fez no caso dos operadores? Atuando nos estados, né? Que seria o seguinte: o que acontece com TA aplicado a A mais TB aplicado a A? TA dagger, A, TA dagger, TA mais TB dagger, A, TB. E se eu aplicar TA mais TB em A, vai ficar assim: TA mais TB A, TA mais TB. Certo? Isso aqui não é igual a isso. Eu vou ter dois termos que vão coincidir, mas eu vou ter o termo de TB dagger TA e TA dagger TB. Certo? O que? Como é que foi essa pergunta? Você falou sobre o poderia formar um espaço vetorial. Você estaria fora, formaria. Não. O espaço vetorial dos operadores continua existindo, ou seja, você continua podendo somar dois operadores, tá certo? Mas você não tem mais essa regra aqui, ou seja, você não tem que isso mais é igual a isso aqui, tá certo? A soma dos operadores, né, é igual à ação somada dos operadores. Porque, como eu falei para vocês, é a mesma questão aqui. Você começa definindo isso e você define a soma dos operadores. Veja, lembra que a gente definiu soma de operador a partir da ação ponto a ponto deles nos estados. E isso não resulta uma soma ponto a ponto na definição dos operadores sobre os próprios operadores. Tá certo? Essa pergunta. Então, no começo não surgiu aquela função de onda Qualquer função de onda. Igual essa aqui. Só para generalizar, não necessariamente fazer igual. Eu só estou te mostrando o seguinte: dado um operador, você quer saber coisas sobre ele. Tudo que você pode querer saber sobre o operador tem a ver com, pode ser expressado em termos dos elementos de matriz. E os elementos de matriz de um operador você tira simplesmente sanduichando com dois estados quaisquer. Tá certo? Então, para representar essa extração de informação de um operador, eu montei aqui um sanduíche em que você pega o operador qualquer, projeta em dois estados quaisquer. Tá certo? Se for uma base completa, então isso aqui vai te dar um elemento de matriz, mas pode ser qualquer coisa, pode ser qual a probabilidade de eu encontrar, né, esse operador medindo esse observável projetado nesse estado. Aí é dado por isso aqui. Tá certo? Aí eu mostrei que essa mesma coisa pode ser vista assim. Eu pego o meu operador, mantenho ele fixo, mudo os meus estados com a minha transformação, que seria esse cara aqui vir para cá, tá certo? E meço de novo aquele mesmo operador com os estados transformados. Que seria eu medir a coisa onde deixei a partícula, onde eu movi a partícula para cá e continuo medindo tudo em termos do mesmo eixo do sistema de coordenadas. Ou eu posso pensar nessa expressão assim, onde na verdade eu estou movendo o meu sistema de coordenadas e estou pensando que o meu estado ficou parado e eu estou medindo tudo agora em relação ao novo sistema de coordenadas. Tá certo? Só para resumir, então, quando a gente tem uma transformação ativa, a gente está transformando o estado. Quando a gente tem uma transformação passiva, a gente está sanduichando o operador. Está transformando o operador. Isso. E a transformação do operador, por mais que ela seja linear nesse sentido aqui, tá certo? Você não tem que a soma dos operadores tem a mesma ação do que a soma das transformações, dos operadores transformados. Ou seja, a soma dos operadores transformados não é igual à soma dos operadores atuando no seu operador.
Sei que eu repito muito operador, mas não tem muito como mudar. No caso de baixo, a ordem da transformação, tipo, se for TB mais TA é diferente, tá? Não, continua igual. Você pode ver que se você mudar A e B, dá no mesmo aqui. Certo? Por mais que a ação do grupo permaneça igual. Porque aí o grupo é composto pela aplicação repetida do operador um no outro. Isso não muda. Certo? Ou seja, a ação do grupo nos estados te dá uma representação do grupo. Mas a ação do grupo dos operadores sobre os operadores te dá uma outra representação do grupo. Tá certo? Grupo é a ideia abstrata da translação. Tá certo? Eu vou tentar falar um pouco mais sobre isso nas próximas aulas. Essa ideia abstrata, ela pode ser representada fisicamente, ou seja na mecânica clássica, através do operador dos parentes de Poisson, ou na mecânica quântica, como a ação dos operadores sobre os estados, ou na mecânica quântica, como a ação dos operadores sobre os operadores. A ideia é a mesma, o grupo é o mesmo, a representação que é diferente. Inclusive, você pode ter representações de dimensões bem diferentes do mesmo grupo. Certo? Alguma dúvida, pessoal? Bom, num sistema de muitas partículas, a gente tem o quê? x1, x2, xn, digamos que seja um sistema unidimensional com muitas partículas, tá? E aqui eu tenho um operador de translação, psi. A gente espera que isso aqui, a gente quer definir a translação do sistema como esse cara, x1 menos epsilon, x2 menos epsilon, xn menos epsilon. Tá certo? Ou seja, a gente quer que a translação no sistema mude as coordenadas de todas as partículas do sistema, porque não é uma translação em uma partícula, é a translação no próprio sistema, certo? Se eu faço isso aqui infinitesimal, pessoal, como é que isso aqui fica em termos de série de Taylor? Quando o epsilon for pequeno, isso aqui vai dar x1, x2, xn, né? E os termos de primeira ordem vão ser a derivada desse cara em relação à primeira entrada, né, calculado em x1 vezes menos epsilon, mais o termo derivado em relação à segunda entrada e assim por diante. Ou seja, isso aqui vai ficar menos somatório de I de 1 até N de epsilon d psi dxi. Tá certo? Mas, pessoal, isso aqui a gente pode reescrever assim, ó. Isso aqui vai ser psi. Eu não vou repetir o argumento. Quando eu estiver calculando no argumento base, eu vou deixar igual. Vou deixar sem escrever, tá? Menos, aí vai ficar assim. Somatório de I de 1 até N de I epsilon sobre H cortado PI. Psi. Vocês concordam? Aí vocês estão pegando os termos de primeira ordem. Só os termos de primeira ordem. Ou seja, quem é o operador de translação num sistema de N partículas? O gerador é o que a gente chama de P total. Deixa eu ver como é que eu chamei aqui. É o P sem índice nenhum, que é simplesmente a soma. Eu já vou responder sua dúvida, tá? Soma sobre I de 1 até N do PI. Tá certo? Quem gera
a translação no sistema é a soma de todos os momentos de todas as partículas do sistema. Né? O I epsilon... É porque ele pode fatorar, eu posso botar esse cara tudo imundo para fora. Vai sobrar o soma só sobre isso aqui. O operador que aparece é a soma sobre PI. Tanto que num sistema com muitas partículas, que se conserva é o momento total. O momento individual das partículas não precisa se conservar. Pode ter uma colisão entre elas e uma transfere o momento para a outra, tal, não interessa. O momento final tem que ser igual ao momento inicial, mas o momento final total tem que ser igual ao momento total inicial. Isso é aquela ideia de que o gerador de transformações é o momento, o operador do momento. Não é ideia, a gente está deduzindo isso. Mas é. Eu também tinha confundido ali, não poderia estar no operador, mas o I ali, no caso, é complexo, né? Não é o I da soma. Não é o I da soma. Infelizmente, vamos mudar para N. Tá? Bom, então, agora se eu tenho um X, uma hamiltoniana que depende de um X N, ou seja, de todos esses operadores aqui, tá certo? E todos esses PN aqui, o que acontece quando eu transformar ela? T, epsilon, H, XN chapéu, PN chapéu, T epsilon. Né? É bem fácil ver que esse cara aqui vai transladar todo mundo, tá certo? Então isso aqui vai ficar H de XN mais epsilon PN. Tá certo? E o que significa agora ser invariante sobre translação espacial? Quando eu tinha uma partícula só, eu não podia ter potencial nenhum dependendo da posição. Porque se o potencial dependesse da posição, a hora que eu transladasse, eu ia estar sentindo o potencial diferenciado. Né? Mas agora eu posso ter o quê? Eu posso ter, por exemplo, aqui, dentro da hamiltoniana, funções ou potenciais que dependem só de uma coisa assim, ó, x1 menos x2. Se dentro da hamiltoniana só tiver potenciais que só dependam da diferença desses dois caras aqui, então se eu fizer uma translação total no meu sistema fica invariante. Tá certo? Ou seja, nesse tipo de circunstância, somente o momento total se conserva. Tá certo? Porque o que está sendo conservado aqui é o transladar o meu sistema inteiro. Se as duas partículas estão acopladas e eu movo só uma delas, é claro que vai ser diferente. Porque antes eu tenho uma certa atração eletromagnética, eletrostática, sei lá, e agora eu tenho uma diferente, porque elas estão mais distantes ou mais próximas. Tá certo? Enquanto se eu pego duas partículas carregadas e movo as duas para cá, não tem porquê dela ter nenhuma diferença na interação entre elas. Tá certo? Exatamente, se tivesse um potencial externo. Ou seja, eu pego duas partículas que estão ligadas por uma interação eletromagnética, mas eu considero aqui uma atração gravitacional. Né? Então é claro que se eu for transladar para cima, mesmo que a atração eletromagnética entre elas seja a mesma, a atração gravitacional vai ser diferente. Tá? Ok. Então tá. Então isso aqui a gente já discutiu, ou seja, isso aqui está dizendo para a gente que não importa onde a gente faça o experimento. É claro que vai importar se a gente tiver um campo externo. Né? E se o campo externo claramente depender da posição. Então, não importa onde a gente faz o experimento, justamente porque a gente está supondo que não tem nenhuma coisa externa ao nosso experimento. Ou seja, é um princípio físico, de certa forma, que a gente tem imposto aqui, é que não existe lugar privilegiado no espaço. Né? Não existe naturalmente uma tendência do espaço
uma tendência no universo de ter leis da física diferente aqui ou acolá. Tá certo? Beleza. Então é isso que vocês acabaram de perguntar. Se eu tivesse uma coisa com interação, mas eu tivesse também uma coisa assim, V de x1, chapéu, é claro que agora eu quebro a invariância sobre translação. Tá certo? Que é aquele caso do potencial externo. Certo? Agora a gente pode perguntar como é que fica a invariância temporal. Certo? Então, como é que é essa invariância temporal? Vamos pegar aqui um sisteminha em que eu tenho psi de t 1 mais epsilon. Eu já vou explicar o que eu estou fazendo aqui, tá? E aqui é a ação infinitesimal do nosso propagador, que a gente já viu, né? Então, a ação infinitesimal do nosso propagador vai ser assim, menos i epsilon sobre h cortado, é mais i epsilon sobre h cortado. Deixa eu ver. É mais, né? É. H, calculado em T1, tá certo? Aplicado numa certa condição inicial psi0. Tá certo? Aí eu tenho psi em T2 mais epsilon, vai ser igual a I mais I epsilon sobre H cortado, H de T2 aplicado em psi0. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu explicar o que significa isso aqui. Digamos que eu pego o meu experimento no laboratório, tá? E começo o meu experimento no tempo T1. No tempo T1 eu preparo o meu estado inicial psi0. Tá certo? E espero passar um tempo infinitesimal epsilon. E meço uma certa função de onda. Tá certo? Agora eu vou para casa, almoço, volto para o laboratório e no tempo T2 eu preparo o mesmo estado inicial. Ou seja, na mecânica clássica é falar que eu boto a partícula no mesmo lugar com a mesma velocidade. Tá certo? Aqui eu preparo uma função de onda idêntica a essa aqui. Deixo passar o mesmo tempo epsilon e quando eu medir o meu estado, eu vou medir o mesmo estado aqui. Se isso acontecer, significa que não importa quando eu faço o meu experimento, o resultado é o mesmo. Significa que o meu experimento é invariante sobre translação temporal. Agora, se isso aqui é igual a isso aqui, e se o estado inicial é igual ao estado inicial, o que precisa ser mais igual aqui? Ou seja, H1, H de T1 tem que ser igual a H de T2. Tá? Então, essa é uma maneira talvez um pouco rebuscada para chegar numa coisa meio natural. Para o seu sistema ser invariante sobre translação temporal, a sua newtoniana não pode depender explicitamente do tempo. Cuidado. Se você pensar na sua newtoniana, você fala, pera um pouquinho, professor, H é igual a P quadrado sobre 2m. Se eu resolvo aqui para mecânica, para uma partícula acelerada, o meu P aqui vai depender do tempo. Vai depender linearmente do tempo. Se eu substituir aqui a minha solução, a minha newtoniana vai ter essa dependência do tempo aqui. Tá certo? Aí você fala, mas será que minha newtoniana depende do tempo? Claro que aqui, se for acelerado, tem um termo de aceleração e ela vai ser conservada no fim. Mas a questão que eu quero dizer é que não confunda o fato de que existem funções que dependem do tempo dentro da newtoniana com o fato dela depender explicitamente do tempo. Tá certo? Por exemplo, para dar um exemplo mais claro, imagina que você está pegando a newtoniana de uma partícula dentro de uma caixa. Tá certo? E agora a sua caixa muda de tamanho com o tempo. Então a sua newtoniana vai mudar, porque justamente o potencial infinito, que seria a borda da caixa, tem posições diferentes dependendo do tempo. E é claro que se você fizer o experimento no momento que a caixa é desse tamanho ou no momento que a caixa é desse tamanho, o experimento vai dar resultados diferentes. Tá certo? E é por isso que a gente não quer essa dependência explícita do tempo aqui. Tá certo? Esse exemplo aqui não foi bom não, porque no fim ela é conservada, né? Mas uma partícula acelerada, mas se for uma partícula numa caixa, esse exemplo funciona, certo? Nesse caso que ela não depende do tempo, você já tem interpretação da nossa energia do sistema, explicitamente, então.
É porque... Eu diria que sim. Porque continua sendo a quantidade que gera a translação temporal. E a gente geralmente associa isso à energia. Da mesma forma que o momento ele gera a translação espacial, mesmo quando você não tem simetria. Mesmo quando você não tem simetria de translação espacial, quem gera, ou seja, o T epsilon aqui, ó, ele é sempre gerado por, né, exponencial do P aqui. Mesmo quando esse cara aqui não é uma coisa conservada. Eu botei um ρ, né? Vou botar P. Certo? Mesmo quando esse cara aqui não é conservado, esse cara é o gerador. Então, a mesma coisa vai acontecer ali, tá certo? Só que é claro que as coisas complicam, né? Por exemplo, no exemplo da caixa e no exemplo, por exemplo, do universo, a energia não se conserva. A diferença é que na caixa, se você inclui a energia da própria expansão da caixa, né, e coloca todo mundo, toda a energia junto, a energia total do sistema acaba se conservando. Né? A mesma coisa quando você fala, eu pego uma partícula num campo externo. A energia não se conserva, mas é porque, na verdade, você não está considerando a energia do campo externo. Se você bota todo mundo junto, a energia vai se conservar. O problema da relatividade geral é que quando você tenta falar qual é a energia do campo externo, seria a energia do campo gravitacional. Só que você não tem uma definição da energia do campo gravitacional. E aí você não consegue descobrir se essa coisa se conserva ou não. Certo? E aí, realmente, de fato, a energia nunca se conserva. Porque o universo está sempre em expansão, então não tem conservação de energia nunca. Eu consigo pensar em algo mais externo do universo. Pois é. Você tem que botar a caixa, você está pegando a energia toda a caixa. Então você pega um negócio que está mais além do universo. Exatamente. Exatamente. Então, bom, no fim a energia nunca se conserva, né? Na prática. Na prática sim, mas assim, essencialmente não. Esse operador de translação temporal, esse propagador, a gente define ele lá no início, né? Isso. Isso. A gente mostrou que o propagador, ou seja, o objeto matemático que, dado um estado num tempo, leva aquele estado a um outro tempo, é justamente exponencial da Hamiltoniana e tal. Foi aquela continha que a gente fez lá atrás. Que é basicamente uma maneira de resolver formalmente a equação de Schrödinger. Tá? Então vamos lá. Vamos estudar um pouco agora essa questão da invariância por translação do ponto de vista da mecânica clássica e depois a gente vai implementar a mesma coisa na mecânica quântica, tá bom? Só mais uma consequência disso aqui antes de a gente chegar lá, tá certo? Então, bom, a gente sabe que temos IH cortado d dt de psi é igual a h psi. Certo? Se esse cara aqui não depende explicitamente do tempo, a gente sabe que H aplicado num certo estado da energia vai ser energia no mesmo estado. Tá certo? E se a gente então monta o nosso psi como sendo uma certa função f de t vezes e, né? A gente faz isso justamente porque a gente sabe que a Hamiltoniana não modifica esses estados aqui. Se a gente substituir isso aqui lá, vai ficar assim. IH cortado f de t ponto, onde ponto é derivada em relação ao tempo, aplicado em E, vai ser igual a E f de t vezes E. Tá certo? Ou seja, a gente resolve essa equação aqui e obtém que nosso psi vai ser igual a exponencial de menos I e t sobre H cortado. Se esse cara tá assim... É verdade. Então aqui era menos mesmo, tá, pessoal? Tá? Bom, então isso aqui esse cara é assim, esse cara é assim. Ou seja, se você começa num alto estado de energia, você permanece sempre no mesmo alto estado de energia e a única coisa que acontece de diferente é que você vai ganhar uma fase que depende do tempo. Certo? Que é esse cara aqui. Certo? Mas isso acontece quando esse cara aqui não depende do tempo. Você poderia falar na fase local também? A função vai depender de uma coisa?
Como é que é? Poderia falar que isso é uma fase local, né? Não, porque ela tem dependência no tempo aqui. Por que isso é importante? Porque tem a dependência no tempo e a energia. Então, se você tiver a combinação linear de dois estados de energia diferentes, você vai ter que um pedaço, né? Ou seja, digamos que você tem aqui o seu psi agora. Isso é super importante. O seu psi agora vai ser igual assim, ó. F1 de T E1 mais F2 de T E2. Tá certo? Se a gente botar na equação e resolver, vai dar a mesma coisa, a gente vai ter o seguinte. Esse cara aqui, para um tempo qualquer, vai ser igual. Vou botar aqui só para ficar explícito. Vai ser igual assim. Exponencial de menos I E1T sobre H cortado, E1, mais exponencial de menos I E2T sobre H cortado, E2. Tá certo? Ou seja, como a energia desse estado é diferente da energia desse estado aqui, quando passar o tempo, eu tenho uma fase global. Eu posso, de fato, fazer o seguinte, então eu vou me livrar dessa energia aqui e vou mostrar que esse negócio aqui não faz nada, é uma fase global que não mudou meu estado. Aí, se você tentar fazer isso, você vai fazer assim, ó, exponencial de menos I E1T sobre H cortado. Aí você bota assim, E1 mais, aí aqui vai ficar exponencial de menos I E2 menos E1 T sobre H cortado. E2. Opa, esses estados são diferentes. Porque agora minha combinação linear tem uma fase relativa entre um estado e outro. Aqui, a fase relativa, digamos, inicialmente, quando t for igual a zero, a fase é 1 entre eles, mas quando o meu tempo for diferente, a fase vai oscilar de acordo com a diferença das energias dos estados. Então, esse estado físico vai ser diferente para cada tempo. Certo? Por mais que eu possa jogar isso aqui fora. É a fase da evolução temporal. Não poderia isolar a exponencial de menos T sobre H cortado e aí ficar só com dependências na energia 1 e 2? Como é que é? Ali, dessa segunda linha, o senhor isolou a exponencial de menos e 1T sobre H cortado. Só que os dois termos, eles não têm exponencial de menos e T sobre H cortado. Eu não posso colocar isso em evidência? Não. E considerar isso uma... Como é que você vai botar isso em evidência? Ó, você quer... Eu não sei se é isso que você está pensando, mas ó, exponencial de menos IT sobre H cortado, para ser igual a isso aqui, precisa ser elevado a E1. É isso? Mas como é que você vai botar o negócio que está elevado em evidência? Ok, não. Ok. Tá? Não tem como. Até aqui, tudo bem? Agora vamos lá. Eu achei que a gente ia falar de uma outra coisa aqui, por isso que eu estava... Deixa eu ver. 2 minutos, a gente fala aqui rapidinho. Então, pessoal, a gente acabou de falar de um grupo de Lie, que é simples, porque a gente consegue escrever digamos, a cara completa dele de partida, tá certo? Associado a esse grupo de Lie tem um outro grupo que não é de Lie, que vai ser muito importante também, que também vai ser um protótipo de outra classe de grupos, que é o grupo da inversão espacial. Então a gente quer alguma coisa que implemente essa ideia aqui, ó. X vai em menos x, ou seja, eu tenho uma partícula que está aqui, em algum lugar, tá certo?
E aí, se eu quero fazer a inversão espacial, eu troco o sinal aqui das componentes dela. Então, ela está aqui, ela vem para cá. Tá certo? E se ela está aqui com uma velocidade para cá, na hora que eu trouxer ela para cá, ela tem que estar com uma velocidade para cá. Tá? Então, a inversão espacial, ela tem que inverter x e tem que inverter p. Inverter nesse sentido, tá? Trocar o sinal. Tá certo? E agora a gente precisa de operadores que atuem em estados do espaço de Hilbert e que representem essa ideia aqui. Certo? Bom, agora acho que deu, né? E aí a gente na próxima aula vê isso. E vê os operadores que vão fazer inversão temporal também. A gente vai estudar um experimento interessante, mostrando que nem sempre isso aqui é uma simetria, tá certo? Ou seja, a gente espera que isso aqui, nós esperávamos que isso fosse uma simetria, ingenuamente, e a gente descobre que não é. Tem certos experimentos que mostram que o universo prefere realmente que o canhoto seja canhoto e o destro seja destro, entendeu? Então, tem uma escolha arbitrária para isso, pelo menos na eletrofraca, certo? Mas é isso, pessoal. A gente está quase terminando o capítulo 11, já a gente entra no 12. Porque essa aula teve muita dúvida, o que foi bom, mas eu achei que a gente já ia entrar no 12 agora.